Fala aí, galera linda, estou aqui de novo para trazer mais um testemunho juntamente com uma palavra maravilhosa para a tua vida, para a tua história e para todos vocês que nos seguem aí nas redes sociais. Primeiramente, eu vou pedindo para você botar o seu dedinho, like aí, nada de dislike, ouviu? Like, bota aí o teu gostei aí no vídeo, por favor, e também se inscreve no canal, porque eu quero trazer muita palavra de vida. Nós vamos começar, como já falei nos outros vídeos, com uma série de vários testemunhos da minha vida que me trouxeram muito conhecimento nas áreas de relacionamento, onde hoje a qual sou líder, né? Mas vamos lá, hoje eu vou falar de um assunto muito sério. Me desviei. E aí? Salada, meu irmão. Pois é. Mas eu não me desviei como qualquer cachorro, não, né? Como muita ovelha cachorra, né? Que simplesmente se desvia, simplesmente abandona o reino de Deus. Não, aconteceram alguns traumas, para variar, né? Na minha vida, alguns traumas. E eu vou estar falando um pouquinho, bem superficial sobre eles, porque cada um deles vai ter um dia certo para falar para vocês. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida, né, na igreja, no geral, né, no contexto geral. Quando eu conheci Jesus, eu vivi muitas experiências sobrenaturais. Eu tenho algumas imagens na minha cabeça de orações que a gente fazia, de vigílias. Eu lembro de a gente chegou a fazer vigílias na própria torre de oração, né? Então, assim, era um negócio bem cheio de Deus, sabe? Um negócio assim, bem sobrenatural, bem forte. E eu vivia, assim, experiências, meu Deus. Eu lembro nos encontros com Deus, as experiências, eu via anjos. Meu Deus, eu conseguia ver anjos e às vezes acontece muito isso hoje no meu ministério. Às vezes eu começava a sentir Deus e aí dava um vento impetuoso mesmo, assim. Inclusive aconteceram várias vezes em alguns encontros encontros qual eu faço, né, os encontros com Deus, que eu presido, vamos assim dizer. E então eu sinto essa presença muito forte até hoje, mas começou isso quando eu era um adolescente, né? Então foi muito louco para mim sentir tudo aquilo, aqueles ventos fortes, aquela presença, eu me sentia muito forte, eu sentia o poder de Deus assim eletrizando a minha vida, sabe? E nessa época aconteceram também muitas profecias, porque muitos pastores que iam lá, né, pregar na igreja a qual eu fazia parte, eles me viam apaixonado. Então eu sempre fui um cara muito apegado a Deus. Desde quando eu me converti, eu me ajoelhava mesmo, me prostrava e eu falava: eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor me encha, eu pedia sempre para ser cheio, porque na verdade eu sempre me senti vazio. Né? Então toda hora vazio. E aí o que eu fiz? Eu pedia para Deus me encher. E muitas vezes eu me lembro que pastores tocavam na minha cabeça e falavam essas palavras: você será líder de um grande exército. Multidões de vidas passarão por você. Eu guardei essas falas, eu guardei essas palavras, porque essas palavras, hoje elas estão se concretizando, né? Eu lembro muito bem como falaram: você vai ter um casamento perante ao altar do Senhor. Deus vai mandar para você a varoa perfeita. Não escolha você, deixa Deus escolher. Eu lembro também uma vez que um pastor da restauração chamado Carlos Nascimento, meu amigo, um homem de Deus na minha vida, o qual dava cobertura para a gente nessa igreja que eu fazia parte, né? Ele dava cobertura da visão para a gente. E ele chegou e falou: Elcio, te acalma, calma teu coração. Deus vai restaurar tudo aí dentro de você. Meu Deus, eu fico muito feliz quando eu lembro disso, porque se não fosse Jesus, queridos, onde eu estaria hoje? Essa é a verdade. Aonde eu estaria hoje? Onde Elcio estaria hoje? Será que eu seria um advogado formado? Será que eu seria alguém? Ou será que eu seria um drogado? Uma prima minha uma vez me falou: você tem todos os motivos para reclamar, mas você venceu. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque realmente a rua foi um lugar para mim. Pior do que morar na rua é morar em palácios e não ter amor. É muito pior. E a igreja, ela me mostrou coisas que eu não tinha vivido ali. Por exemplo, como eu falei para vocês, a diferença do meu irmão para mim são mais de 10 anos, né? Então eu comecei a ter irmãos que viraram, de fato, irmãos, né? Não só irmãos em Cristo, mas irmãos que, de fato, viraram irmãos. Uma das coisas até que é uma ministração minha que eu vou estar trazendo para vocês, que tipo de irmandade é essa? Que o povo nem se fala, né? Mas vamos abrir um parêntese aí, para depois a gente falar sobre esse assunto, mas era tão linda assim a relação, tão bonita a relação que eu tinha com meus irmãos de célula, principalmente na época da igreja, na época da minha adolescência, porque, cara,
Pra você ter noção, eu vinha de bicicleta para a igreja, né? E eu pegava eles em casa. Era até engraçado às vezes, porque, tipo assim, tinha motorista, mas eu queria viver isso. Minha mãe nem sonhava que eu fazia isso, meu pai, né? Mas, enfim, como eu falei para vocês, eu tive uma parte assim muito só, então eu tive que me virar, entendeu, gente? Eu vou estar falando mais específico sobre essa questão de estar só. Mas a verdade é que eu pegava minha bicicleta e eu botei aqueles apoios na bicicleta e aí eu levava, não aconselho, não estou aconselhando ninguém a ir para a igreja de bicicleta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas foi o jeito que eu me virei para ir buscar Deus, né? O ônibus era muito contramão da igreja, então às vezes para me pegar ônibus eu tinha que ir para um terminal da vida. Às vezes eu ia de táxi quando eu estava muito cansado. Ou às vezes alguém me levava, ou até o mesmo motorista da família levava. Mas eu gostava daquilo, eu gostava de ter aquela experiência suburbana, sabe? De viver como todo mundo vive. Porque o tempo da minha vida que eu quis viver como os riquinhos viviam, como os mauricinhos viviam, eu não fui feliz. Eu não encontrei amizades saudáveis, né? Eu encontrei mais foi gente falando de carro, gente falando disso, gente falando daquilo, gente falando que teve isso, que tem isso, que o pai tem isso, que o pai tem aquilo. Pessoas com pensamento desse tamanho, né? Mas aí foi legal, porque eu vivia isso, eu achei muito legal viver essa emoção de estar ali com pessoas que te amem de verdade, entendeu? E aí eu pegava, um sentava atrás, o outro sentava na frente, e aí a gente revezava, porque doía a perna, né? Querendo ou não, estava carregando ali basicamente 100 quilos, três pessoas, e aí a gente ia revezando, era muito legal. E aí a gente ia para a igreja, se deliciava da presença do Senhor. Eu lembro até às vezes que chegava do encontro, que paixão as pessoas tinham naquele momento por encontro. Eu até falo que hoje, né, às vezes é até uma coisa que eu falo um pouco nos meus testemunhos, que aquela questão da igreja pequena e a igreja grande, né? Mas isso também vai virar um vídeo e eu vou estar falando sobre as coisas boas das igrejas pequenas e as dificuldades e coisas boas também das igrejas grandes. E aí, gente, aconteceu. O velho homem bateu na porta. Por que o velho homem? Porque junto com o velho homem veio as minhas emoções, veio os meus problemas, veio as dificuldades. E eu comecei a ver que eu estava começando a ficar viciado na igreja. Gente, eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo não tinha culto, né? Eu fui acostumado a ter culto até no sábado. E aí domingo não tinha culto, era o dia da família. Aí eu falei, pastor, eu sou da tua família, então deixa eu ir. Então eu ia até pro café da manhã com o pastor no domingo. Era muito viciado, né, em ir para a igreja. E mesmo assim não atrapalhei meus estudos, graças a Deus sempre fui um cara focado, nunca reprovei um ano, tá, gente? Então eu fui mesmo dedicado e eu conseguia separar tudo, alinhar tudo, porque tem gente que usa desculpa, né? Ah, eu tenho que estudar, tem que estudar, mas o tempo de Deus é sagrado, então guarde o tempo de Deus para Deus. Fica a dica. Mas aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a transferir a minha paternidade, visto que meu pai morava fora, né? Visto que meu pai trabalhava fora de Manaus. E aí eu comecei a transferir toda aquela, visto que eu estava com essas pessoas todo o tempo, né? Ali com o pastor todo o tempo, com os amigos da igreja. Então eu comecei a transferir todas as minhas emoções para aquele pastor. Um erro fatal, porque o pastor ele está ali para te aconselhar, ele não está ali para ser da tua família. Ele está ali para te aconselhar, para te ajudar, para te amar sim, mas não para ser substituidor dos teus pais, né? Mas eu fiz isso. E aí eu comecei a ver o quê? As debilidades do homem. Eu comecei a ver as debilidades que eu via no meu pai, na minha mãe, na minha família. Comecei a ver naquele homem, né? E com tudo isso eu comecei a verificar algumas coisas, comecei a analisar, comecei a enxergar. É como se uma escama tivesse caído dos meus olhos ou até mesmo um engano entrado na minha vida. Mas a verdade foi que, infelizmente, foi as escamas caindo dos meus olhos. Eu tive a tristeza de descobrir, né, que o pastor tinha um problema muito sério com pedofilia, né? Eu não vou falar nomes aqui, porque isso virou processo, e processo é público, eu sou advogado, então eu sei do que eu estou falando, mas não vou citar nomes aqui por respeito, né, porque toda pessoa tem direito de manter a sua imagem. Mas, infelizmente, aconteceu, eu descobri que o pastor tinha problemas com pedofilia, ou seja, ninguém está fora disso, né? E, infelizmente, eu me revoltei quando eu descobri isso, não teve nada a ver comigo, tá, gente? Ninguém me tocou, não, fica tranquilo, aqui não teve nada disso, mas eu descobri porque foi com pessoas muito próximas de mim, e isso me entristeceu muito, me revoltou muito, porque a quem eu chamava de pai, na verdade, era um monstro, né? Mas o incrível de tudo isso, gente, é que aquele monstro me ensinou muito. Isso vem a entender quando Deus fala que Deus usa até a mula, né? Pois é.
E eu não entendia por que aquela igreja nunca crescia, era uma igreja pequenininha. Então dava 20, 30 pessoas, mas ela nunca crescia. E a gente levava a gente e saía a gente, levava a gente e saía a gente. Eu nunca conseguia entender, né? E aí eu lembro que meu primo na época não acreditou em mim de primeira, depois ele veio acreditar, né? Mas eu lembro que eu sofri muito porque eu fui buscar ajuda, né? Fui tentar buscar ajuda em outra igreja, mas eu não consegui. Eu não consegui aceitar. Eu não consegui aceitar mais o evangelho na minha vida. Para mim, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu joguei dentro de um baú e falei que não queria mais. E aí o que aconteceu? O quê? Descredibilizei a igreja, culpei Deus, falei, não acredito que eu vivi tudo isso, foi uma mentira, o que na verdade não tinha sido, né, gente? Eu, na verdade, tinha vivido uma verdade, tinha vivido tudo de bom, só que o homem falhou. Isso é para você entender, você que já teve uma igreja que seu pastor de repente desviou, pecou e etc. É para você entender que você não deve largar a igreja, porque o tempo que durou foi Deus usando o teu pastor. O tempo que você durou, de repente, num discipulado, né, com um líder, aquilo ali Deus usou, então retenha as coisas boas. Eu tinha aprendido isso já com a minha vida, mas tinha esquecido isso quando entrei na igreja. E com isso, gente, eu me desviei de verdade. Saí mesmo, fui embora, quis viver o mundo mesmo e fui experimentar tudo aquilo que eu não tinha experimentado. Então comecei mesmo a ir para boate, enchi o pote, bebia uísque, fala a verdade mesmo, porque tem muito pastor aí que já viveu o mundo e tem medo de falar. Pois eu falo. Vivi o mundo mesmo, não fui usuário de drogas porque nunca curti isso, preferia mais ter um corpo legal e tá bonitão para viver uma vida social. E aí abracei mesmo a riqueza, abracei mesmo as finanças, comecei a ganhar cada dia mais dinheiro, porque sempre fui trabalhador, como disse para vocês, e comecei a focar nisso. Parei de gastar meu dinheiro e comecei a me revoltar, que eu falava que eu gastava dinheiro todo com a igreja, porque, na verdade, eu era criticado por isso, porque eu pegava tudo que eu tinha, eu dizimava, eu ofertava, eu sempre tive esse coração de saber que quando eu entrego a Deus, eu ganho, não é à toa que até hoje Deus tem me prosperado, graças a Deus, Deus me dá sempre do bom e do melhor. Gente, eu tenho um testemunho, eu vou falar para vocês, testemunho de carro. Depois eu falo para vocês um testemunho de carro sensacional que eu tive, mas é para uma outra hora. Então, gente, eu me desviei, fui mesmo pro mundão, entendeu? Fui mesmo, conquistei novos amigos, reatei os amigos que eu tinha na época da escola, amigos que eram mesmo do mundo. E aí foi, meu irmão, e aí foi lancha, foi jet ski, foi mundo, festas, né, rave e os cambau a quatro. Que na verdade só serviu no final das contas para quê? Para me ensinar a fazer tudo que eu sei fazer hoje para o reino. Porque tudo aquilo que o inimigo me ensinou, eu converti para o Evangelho do Senhor Jesus. E isso mudou minha vida, porque eu tive que passar por esse deserto. Porque eu quero te falar uma coisa, às vezes você, jovem, homem, mulher, desviado, eu quero te falar que às vezes você acha que está vivendo um vidão, mas na verdade aquilo é o maior deserto da sua vida, porque uma coisa é verdade, as pessoas que vivem nesse mundo de bebidas, de drogas, de festas, é sempre um círculo vicioso. Você chega quinta, sexta, sábado, domingo, começa a ir para os mesmos bares, para as mesmas festas, torra teu dinheiro com momentos e não cresce na tua vida. Pois é, foi isso que eu fiz, torrei dinheiro. Meu pai tinha me dado um apartamento, torrei o apartamento, torrei as finanças desse apartamento, comprei o melhor carro que eu podia ter, comprei uma vida social louca, enfim, fiz tudo que não devia fazer, fiz tudo aquilo que hoje, se me perguntarem, eu vou falar, meu Deus, por que eu me meti nisso? Mas a verdade é que a falta do conselho que me faltou, a falta de entender que Deus é Deus, independente dos homens, me jogou no mundo. E isso hoje, que eu quero finalizar essa parte do me desviei, que não adianta eu ficar entrando em milhões de detalhes da minha vida, que um dia, se você quiser saber, eu vou na tua igreja, eu falo como foi a ascensão do deserto ao céu, eu falo como foi a minha ascensão do inferno até a minha vida, mas eu quero te falar uma coisa, eu aprendi, e eu concordo com isso, que a gente ou volta pelo amor ou volta pela dor. Eu quero te falar que eu vou estar falando nos testemunhos à frente que eu voltei pela dor, tá? Voltei pela dor e doeu muito. Mas antes de voltar por essa dor, teve um episódio muito estranho. Eu tenho 2 tatuagens, não aconselho ninguém a fazer tatuagem. Realmente te marca de uma forma que não é boa, mas eu tenho uma águia atrás, escrito o nome da minha família, e tenho essa tatuagem aqui escrito Deus é fiel. E a história dessa tatuagem, ela é muito forte na minha vida. Essa tatuagem aqui eu fiz, eu mais 4 amigos meus, os quais um deles já faleceu.
e a gente fez junto porque a gente queria simbolizar nossa amizade e que Deus era com a gente. Mesmo eu estando no mundo, eu sempre foquei que Deus era fiel, que Deus era o Deus da minha provisão, Deus era o Deus da minha família, né? Mas aí a gente fez essa tatuagem e nesse dia eu saí para beber. Eu me lembro que eu ia até encontrar com uma prima minha por parte de pai e nesse mesmo contexto eu peguei e bebi e saí. Foi a pior coisa que eu fiz, gente. Não beba, não dirija bêbado. Ah, pastor, o senhor está falando aqui um testemunho só para pessoas crentes. É claro que a gente não bebe. Eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer num dia de revolta tua. Então eu prefiro te falar, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então nesse dia que eu saí para beber, eu peguei meu carro, acelerei meu carro de uma forma muito estúpida. E aí eu girei 3 vezes sozinho na pista. E capotei 5 vezes e caí num abismo de 55 metros. Foi. Nesse dia foi um dia... Eu nunca tinha passado por um acidente. Quando aconteceu foi um acidente já desse nível, né? E eu me lembro quando eu estava girando o carro, passou um vídeo na minha cabeça e eu comecei a me lembrar de onde eu era. Eu comecei a me lembrar que eu não era daquele lugar. Eu comecei a me lembrar que o meu lugar é do lado de Jesus. E passou um vídeo. Parece que girou ali, parece que eu fui em algum lugar e voltei. E depois daquele giro, queridos, eu peguei e caí quando eu capotei naquele buraco, quando eu caí dentro daquele precipício. Ele tinha 55 metros, foi contado pela perícia. E quando eu cheguei lá embaixo, o carro caiu em pé, todo amassado. O teto solar do carro bateu aqui e machucou meu ombro, não quebrou. E eu quero dizer para vocês que eu não tive nada. Tá aqui a foto do carro, eu não tive nada. Foi um milagre de Deus. E eu peguei, me levantei, eu estava dentro do carro, não desmaiei. Eu lembro que o som do carro saiu, capotei tanto que o som do carro saiu e ficou aqui no painel do carro, o carro todo amassado, tudo quebrado. O carro encolheu assim a parte de trás, acho que dá para vocês verem pela foto. E eu peguei, vi que a minha perna estava bem, não estava presa, mas estava ali naquele volante. Eu peguei e falei, meu Deus, eu quero sair daqui. E aí eu comecei a me mexer. E quando eu tentei sair, eu senti dor na minha perna, né, que eu acho que bateu no volante. E aí quando eu saí, eu fui para o barro, né, que era um barranco. Esse precipício era de barro. Aí eu peguei e saí, fui para o barro. E aí eu comecei a ver um monte de gente parando lá em cima. Um monte de gente parando na parte de cima, assim, bem alto, né? E aí eu olhei para as pessoas e eu falei, gente, me ajuda, eu não estou conseguindo andar. E aí começou o quê? Parece aquele filme do Paixão de Cristo, quando o pessoal está tentando Judas, né? Os demônios estão tentando Judas. Tu é louco? Tu tá com quem aí? Tu não vale nada, tu é um moleque, tu é isso e aquilo. E, na verdade, o que eu estava precisando ali era de um braço amigo, né? Para me ajudar, para me puxar para cima. E aí eu fui escalando. Quando eu escalei, eu senti o ombro, né, que estava machucou, porque o teto bateu aqui, como eu falei ainda agora. E aí eu fui subindo com muita dor. E quando eu cheguei lá em cima, um cara que virou até meu amigo depois, ele me pegou por esse braço que estava doendo, ou seja, espinho na carne mesmo, e me levantou. Quando ele me levantou, ele me puxou, ele era forte, ele me levantou e me tirou do buraco. E aí eu fiquei em pé e aí eu comecei a me ver, né? Ver se eu tava com alguma coisa. Pedi para ligar para minha família para vir me socorrer, porque, enfim, o carro estava lá jogado e eu precisava de alguém. E então ligaram para emergência e tudo. E eu fiquei assim totalmente desnorteado, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu olhei, não tinha sangue em mim, né? Tinha assim uns pontinhos de vidro aqui assim na minha costa, porque o vidro da frente estava aberto. O do vidro de trás que estava fechado. E aí estilhaçou um pouquinho aqui na minha costa, uns vidros, e aí eu tirei a blusa. Quando eu tirei a blusa, o pessoal falou, teu ombro está sangrando. Aí eu peguei, olhei para cá, né, que foi onde que eu estava assistindo ela, e eles falaram, não, o outro lado, bem na tua tatuagem. E aí, gente, meu Deus, me arrepio de pensar. A minha tatuagem, ela tem uma estrela aqui, ó. E tava o D de Deus aqui, ó. E o D começou a sangrar. Começou a pingar sangue.
pingar e não queria parar. E eu protegia, parece que tinha um negocinho aberto que estava pingando sangue toda hora, toda hora. Não tinha de onde ter furado, certo? Não tinha vidro aqui, não tinha nada. Tanto que eu estava ileso, não tinha nada nesse braço. Mas o Deus Todo-Poderoso me deu um sinal. E depois desse sinal eu decidi mudar a minha vida, mudar minha casa, mudar minha família, mudar minha história, mudar meus pensamentos. E foi aí que eu comecei a refletir que Deus não tinha culpa de nada. Eu é que botei um outro Deus na minha vida que não era Ele. Então eu me despeço falando isso para você. Não coloque no lugar de Deus quem não é Deus. Não coloque no lugar de Deus um homem que é falho, uma mulher que é falho, uma namorada que é falho, um namorado que é falho, um amigo que é falho. Não coloque. Deus tem ciúme de você e eu quero te dizer hoje que Ele vai te abençoar muito. Que se você der vaga no seu coração para só Ele morar, tudo vai mudar na sua vida. E conte comigo para isso. E hoje, para finalizar esse testemunho, eu quero mais uma vez te pedir, dá um like aqui, dá o joinha aí para mim e se inscreve no meu canal. Eu peço isso para você, para me continuar abençoando a tua vida. E vem mais por aí. Sexta-feira que vem vai ter mais um vídeo com uma boa palavra para você, misturada com mais um testemunho meu. E vai ser maravilhoso, porque eu vou falar sobre relacionamento e propósito. É isso aí, galera. Graça e paz.